Uma produção Domínio Público Audiolivros de Júlio Verne, 20.000 Léguas Submarinas. Parte 10. Narração Jaime Maciel. Antes de começar o vídeo, curta, compartilhe e caso ainda não seja inscrito no canal, clique no botão inscreva-se. E, se possível, faz um Pix aí. Aproveite o audiolivro. Capítulo 20. O Estreito de Torres. Durante a noite de 27 para 28 de dezembro, o Nautilus abandonou a região de Vanícoro a toda velocidade. Dirigindo-se para sudoeste, em 3 dias atravessou as 750 léguas que separam o arquipélago de La Pérouse da ponta sudeste da Papuásia. Em 1º de janeiro de 1868, logo cedo pela manhã, Conselho veio ter comigo na plataforma. Patrão, interpelou-me o bom rapaz. O senhor me permitiria desejar-lhe feliz ano novo? Como não, Conselho? Exatamente como se eu estivesse em Paris, no meu gabinete do Jardim Botânico. Aceito seus votos e agradeço. Perguntaria, contudo, o que entende por feliz ano novo, nas circunstâncias em que nos encontramos. Será este o ano que trará o fim de nosso confinamento, ou verá prolongar-se esta insólita viagem? Juro, patrão, que não sei bem o que lhe dizer. Respondeu Conselho. De certo, vemos coisas curiosas e faz 2 meses que não temos tempo de nos entediar. A maravilha mais recente é sempre a mais espantosa, e mantendo-se tal progressão, não sei como isso terminará. Minha opinião é que nunca voltaremos a ter uma oportunidade como esta. Nunca, Conselho. Além disso, o Sr. Nemo, que justifica perfeitamente seu nome latino, não incomoda mais do que se não existisse. É como você diz, Conselho. Logo, com todo o respeito ao patrão, penso que um feliz ano novo seria um ano que nos permitisse ver tudo. Ver tudo, Conselho? Talvez seja um exagero. Mas o que pensa Ned Land a respeito? Ned pensa exatamente o oposto de mim, respondeu Conselho. É um espírito pragmático e um estômago intransigente. Não lhe basta observar os peixes e comê-los. A falta de vinho, pão e carne não convém a um digno saxão íntimo dos bifes, e a quem o brandy ou o gin, consumidos com moderação, não assustam. Pois a mim, Conselho, não é esse lado que me aborrece, já que me adaptei perfeitamente ao regime de bordo. E eu também, disse Conselho. Dito isso, inclino-me a ficar, da mesma forma que Mestre Land inclina-se a fugir. Sendo assim, se o ano que começa agora não for bom para mim, será bom para ele e vice-versa. Logo, haverá sempre alguém satisfeito. Enfim, para concluir, desejo ao patrão o que for do agrado do patrão. Obrigado, Conselho. Eu só lhe pediria que adiasse para mais tarde as questões pendentes e as substituísse provisoriamente por um bom aperto de mão. É tudo o que tenho. O patrão nunca foi tão generoso, declarou Conselho. E com isso, o bom rapaz se foi. No dia 2 de janeiro, já havíamos percorrido 11.340 milhas, ou seja, 5.250 léguas desde o nosso ponto de partida nos mares do Japão. À frente do esporão do Nautilus, estendiam-se as perigosas paragens do Mar de Coral, na costa nordeste da Austrália. Nossa embarcação acompanhava,
A uma distância de poucas milhas, a temível muralha contra a qual os navios de Koch quase sossobraram em 10 de junho de 1770. O navio onde o próprio Koch estava colidiu com um rochedo, porém não afundou. E foi graças a essa circunstância que o pedaço de coral, arrancado com o impacto, permaneceu cravado no casco. Teria sido uma dádiva visitar esse Recife com 360 léguas de comprimento, contra o qual o mar, sempre encapelado, quebrava com uma intensidade incrível, comparável ao ribombar do trovão. Mas nesse momento, os planos inclinados do Nautilus nos arrastaram para as profundezas. Sem nada poder ver das elevadas muralhas coralígenas, tive de me contentar com os diversos espécimes de peixes apanhados em nossas redes. Observei, entre outros, escombrídeos do tamanho de atuns, com as ilhargas azuladas e riscadas por faixas transversais que se apagam junto com a vida do animal. Esses peixes nos acompanhavam em cardumes e forneceram à nossa mesa uma carne delicadíssima. Recolhemos também um grande número de esparídeos, com meio decímetro de comprimento, cujo gosto lembrava o do dourado, e peixes voadores, verdadeiras andorinhas submarinas que, nas noites escuras, riscam alternadamente ares e águas com sua fosforescência. Dentre os moluscos e zoófitos, descobri nas malhas da rede diversas espécies de alcionários, ouriços do mar, martelos, esporões, solários, cerites e alídeos. A flora era representada por belas algas flutuantes, laminárias e macrocistos, impregnados da mucilagem que brotava através de seus poros, e entre os quais recolhi uma admirável Nemastoma gelianiroide, classificada entre as curiosidades naturais do Museu de Paris. 2 dias após atravessar o Mar de Coral, em 4 de janeiro, avistamos as costas da Papuásia. Nessa ocasião, o capitão Nemo limitou-se a me informar que sua intenção era alcançar o Oceano Índico pelo Estreito de Torres. Ned não escondeu a alegria ao observar que essa rota o aproximava dos mares europeus. O Estreito de Torres, que separa a Nova Holanda da grande ilha da Papuásia, também conhecida como Nova Guiné, é considerado perigoso, não tanto pelos recifes traiçoeiros, mas pelos selvagens habitantes que vivem às suas margens. A Papuásia tem 1.600 quilômetros de comprimento por 520 de largura e uma superfície de 160 mil quilômetros. Localiza-se na latitude entre 0 graus e 19 minutos e 10 graus e 2 minutos sul, e na longitude entre 128 graus e 23 minutos e 146 graus e 15 minutos. Ao meio-dia, enquanto o imediato calculava a altura do Sol, percebi os picos dos montes Arfak, escalonados por planos e terminados em agulhas. Essa terra, descoberta em 1511 pelo português Francisco Serrano, foi visitada sucessivamente por Dom José de Menezes em 1526, por Grijalva em 1527, pelo general espanhol Alvar de Saavedra em 1528, por Juigo Ortés em 1545, pelo holandês Schouten em 1616, por Nicolas Struik em 1753, por Tasman, Dampier, Fummel, Carteret, Edwards, Bougainville, Koch, Forrest, McClure, por Entrecastels em 1792, por de Perrey em 1823 e por Dumont d'Urville em 1827. É a origem dos negros que ocupam toda a Malásia, disse o Sr. de Rienzi. E eu mal conseguia crer que aquele tortuoso périplo
iria me colocar diante dos temíveis andamãos. O Nautilus encontrava-se, portanto, na entrada do mais perigoso estreito do globo, aquele que os mais temerários navegadores hesitam atravessar, o mesmo que Luís Paz de Torres enfrentou ao voltar dos mares do sul para a Melanésia, e no qual, em 1840, as corvetas desgovernadas de Dumont d'Urville estiveram prestes a ir a pique. Não obstante, o próprio Nautilus, superior a todos os perigos do mar, iria deparar-se com os recifes coralinos. O Estreito de Torres possui cerca de 140 quilômetros de largura, mas é atravancado por uma inacreditável quantidade de ilhas, ilhotas, rochedos e recifes, o que torna quase impraticável sua navegação. O capitão Nemo, diante disso, tomou todas as precauções requeridas para atravessá-lo, e o Nautilus, flutuando na linha da superfície, avançava a uma velocidade moderada. Sua hélice, como se fosse a cauda de um cetáceo, movia-se preguiçosamente. Aproveitando-nos dessa circunstância, meus dois companheiros e eu havíamos nos instalado na sempre deserta plataforma. À nossa frente elevava-se a casinha do timoneiro, que, se não me engano, naquele momento era o capitão Nemo, conduzindo pessoalmente o Nautilus. Eu tinha diante de mim os excelentes mapas do Estreito de Torres, levantados e elaborados pelo engenheiro hidrógrafo Vincedon Dumoulin, e os alferes naval Copvent de Lesbois, agora almirante, que integravam o Estado-Maior de Dumont d'Urville durante sua última viagem de circunnavegação. São, ao lado dos do Capitão King, os melhores mapas para entender o emaranhado daquele estreito, e eu os consultava com escrupulosa atenção. Em torno do Nautilus, o mar encrespava-se furioso. A corrente marítima, que corria de sudeste para sudoeste a uma velocidade de 2,5 milhas, quebrava nos corais, cujas cristas afloravam aqui e ali. "É isso que chamo de mar virado", comentou Ned Land. Realmente detestável, concordei. Nada propício para uma embarcação como o Nautilus. "Espero que esse maldito capitão saiba o que está fazendo, pois vejo à frente barreiras de corais que não precisam mais que roçar o seu casco para fazê-lo em 1000 pedaços", desafiou o canadense. A situação era de fato perigosa, mas o Nautilus parecia esgueirar-se como que por encanto em meio aos furiosos embrulhos. Não seguia exatamente a rota da Astrolabe e da Zélé, fatal para Dumont d'Urville. Navegando mais ao norte, deixou para trás a ilha Murray e rumou para sudoeste em relação à passagem de Cumberland. Por um momento pensei que fôssemos colidir. Porém, subindo para noroeste, ele embicou, através de uma grande quantidade de ilhas e ilhotas pouco conhecidas, na direção da ilha Tound e do canal Malvais. Eu já me perguntava se o capitão Nemo, imprudente às raias da loucura, cogitava encaminhar seu navio para aquela garganta que pulverizara as 2 corvetas de Dumont d'Urville, quando, alterando pela segunda vez seu curso e cortando direto para oeste, ele tomou o rumo da ilha Gueboroar. Eram 3 horas da tarde. A arrebentação não dava trégua. A maré estava quase cheia. Já nos encontrávamos a menos de 2 milhas da costa, que ainda vejo com seu notável colar de pândanos, quando me vi derrubado por um impacto súbito. O Nautilus, imobilizando-se e adernando ligeiramente para bombordo, acabara de abalroar um rochedo. Quando me recobrei, vi o capitão Nemo e seu imediato na plataforma, vistoriando a embarcação
e trocando algumas palavras em seu incompreensível idioma. Eis um resumo da situação. A 2 milhas a este bordo, despontava a ilha Gueboroar, cuja costa descrevia um arco de norte a oeste como um imenso braço. Ao sul e a leste já afloravam algumas cabeças de corais que a vazante descobria. Estávamos encalhados, e isso em meio a um desses mares em que as marés são ínfimas, o que representava um obstáculo à reflutuação do Nautilus. Se por um lado, graças à têmpera do seu casco, a embarcação nada sofrera, por outro, embora insubmersível e inexpugnável, corria o sério risco de ficar para sempre agarrada àqueles escolhos. E então, adeus ao aparelho submarino do Capitão Nemo. Assim refletia eu quando o capitão, frio e calmo, sempre senhor de si, sem parecer abalado ou contrariado, aproximou-se. Um acidente? Indaguei. Não, um incidente, foi sua resposta. Mas um incidente, repliquei, que pode obrigá-lo a voltar a ser um morador dessas terras que tanto o afugentam. O Capitão Nemo fitou-me de modo singular e fez um sinal negativo, indicando com suficiente clareza que nada jamais o faria pisar novamente num continente. Disse então: "O Nautilus não está perdido, Sr. Aronnax. Ele ainda o transportará em meio às maravilhas do oceano. Nossa viagem está apenas no começo, e não pretendo privar-me tão cedo da honra da sua companhia." No entanto, Capitão Nemo, argumentei, ignorando a forma irônica de sua resposta, o Nautilus sossobrou durante o pré-amar. Ora, as marés não são fortes no Pacífico e, se não conseguir desfazer-se de lastro, o que me parece impossível, não vejo como voltará a flutuar. As marés não são fortes no Pacífico, tem razão, professor, respondeu o Capitão Nemo. Porém, no Estreito de Torres ainda encontramos uma diferença de 1,5 metros entre o nível da pré-amar e da vazante. Hoje é dia 4 de janeiro. Dentro de 5 dias, teremos lua cheia. Ora, eu muito me admiraria se esse generoso satélite não levantasse suficientemente as massas de água e não me prestasse um favor que desejo dever apenas a ele. Dito isso, o Capitão Nemo, seguido pelo imediato, desceu ao interior do Nautilus, que permanecia completamente imóvel, como se já estivesse preso pelo indestrutível cimento dos pólipos coralinos. Então, professor, indagou-me Ned Land, que viera se inteirar da situação após a saída do capitão. Pois bem, amigo Ned, esperaremos tranquilamente a maré do dia 9, pois, ao que parece, a lua fará o obséquio de nos devolver ao mar. Isso é tudo? Sim. Quer dizer que esse capitão não vai lançar suas âncoras ao largo, engrenar seu motor e fazer tudo para se soltar? Para quê, se a maré é o suficiente? Respondeu o conselho. O canadense fitou o conselho e deu de ombros. Era o marinheiro que falava dentro dele. Professor, acredite em mim. Esse pedaço de ferro jamais voltará a navegar, nem por cima, nem por baixo dos mares. Seu destino é o ferro velho. Assim sendo, creio ser chegado o momento de abdicar da companhia do Capitão Nemo. Amigo Ned, respondi. Ao contrário de você, ainda não perdi as esperanças no valente Nautilus.
E dentro de 4 dias, saberemos a que nos ater quanto às marés do Pacífico. Além do mais, a ideia da fuga poderia ser oportuna se estivéssemos próximos ao litoral da Inglaterra ou da Provença. Mas, na Papuásia, a coisa muda de figura. De todo modo, se o Nautilus não emergir, o que eu veria como um trágico acontecimento, não faltarão oportunidades para chegarmos a tais extremos. Mas não podemos, nem ao menos, fazer um reconhecimento do terreno? Ned Land insistiu. Eis uma ilha! Nessa ilha há árvores. Sob essas árvores, animais terrestres, donos de costeletas e rosbifes, nos quais eu não me negaria a dar algumas dentadas. Nesse ponto, o amigo Ned tem razão, opinou o Conselho. E alinhou-me ao seu lado. O patrão não poderia obter de seu amigo Capitão Nemo a gentileza de nos levar até a praia? Nem que seja para não perdermos o hábito de pisar com o pé as partes sólidas do nosso planeta? Posso perguntar? Me ofereci, mas ele recusará. Arrisque-se, patrão, disse Conselho. E saberemos até onde vai a amabilidade do Capitão Nemo. Para minha grande surpresa, o Capitão Nemo concedeu-me a autorização que eu lhe pedia, e o fez com graça e solicitude, sem sequer me arrancar a promessa de voltar a bordo. Mas uma fuga através das terras da Nova Guiné teria sido muito arriscada, e eu não teria aconselhado Ned Land a tentá-la. Era preferível ser prisioneiro a bordo do Nautilus a cair nas mãos dos nativos da Papuásia. O escaleiro foi colocado à nossa disposição para a manhã seguinte. Não procurei saber se o Capitão Nemo estaria conosco, assim como dava por certo que um homem da tripulação nos acompanharia, cabendo a Ned Land a tarefa de pilotar a embarcação. Além disso, como a Terra se achava a 2 milhas de distância no máximo, para o canadense era muito fácil conduzir a leve embarcação pelo meandro de recifes, tão desafiadores para naus de grande porte. No dia 5 de janeiro, o escaleiro foi retirado de seu alvéolo e lançado ao mar do alto da plataforma. 2 homens bastaram para essa operação. Os remos estavam a bordo, e só nos restava acomodar-nos lá dentro. Às 8 horas, armados com fuzis e machados, desatracamos do Nautilus. O mar estava sossegado e soprava uma leve brisa da ilha. Conselho e eu remávamos vigorosamente, enquanto Ned guiava-nos por entre as estreitas gargantas que os recifes deixavam. O escaleiro tinha boa dirigibilidade e avançava rapidamente. Ned Land não continha sua alegria. Era um prisioneiro evadido da prisão, e retornar a ela era a última coisa que lhe passava pela cabeça. Carne! Repetia. Vamos comer carne! E que carne! Caça de verdade! Nada de pão, por exemplo. Não digo que peixe não seja uma coisa boa, mas exagerar nunca é aconselhável. E uma caça fresca, grelhada na brasa, servirá para variarmos nossa dieta cotidiana. Ah, guloso! Zombava Conselho. E está me dando água na boca. Resta saber, eu disse, se as florestas são generosas e se o tamanho da caça não faz com que seja ela a caçar o caçador. Ora, professor Aronnax, se não houver outro quadrúpede nessa ilha, comerei tigre. Lombo de tigre. Respondeu o canadense, cujos dentes pareciam afiados como um gume de faca. O amigo Ned é preocupante. Inquietou-se Conselho. Seja como for, insistiu Ned Land.
Qualquer animal de 4 patas sem plumas e de 2 patas com plumas será cumprimentado com o meu primeiro tiro de fuzil. E lá vem de novo o Mestre Land com suas imprudências. Foi o meu comentário. Não tenha medo, professor Aronnax, respondeu o canadense. Reme com vontade. Peço 25 minutos para lhe oferecer um prato à minha moda. Às 8h30, o escaler do Nautilus tocava suavemente uma ponta de areia, após vencer com sucesso o anel coralino que cingia a ilha Gueroboar. Capítulo 21. Uns dias em terra. Pisar em terra firme nos causou uma forte emoção. Ned Land revolvia o solo com o pé, como se para tomar posse dele. Contudo, nem 2 meses haviam se passado desde que éramos, segundo a expressão do Capitão Nemo, passageiros do Nautilus. Isso é, prisioneiros de seu comandante. Em poucos minutos estávamos a um disparo de fuzil da costa. O solo era quase integralmente madrepórico, mas alguns leitos secos, sedimentados com resíduos graníticos, demonstravam que a ilha era resultado de uma formação primordial. Todo o horizonte escondia-se atrás de uma cortina de florestas admiráveis. Árvores enormes, às vezes alcançando 60 metros de altura, ligavam-se uma à outra por guirlandas de cipós, verdadeiras redes naturais, embaladas por uma brisa ligeira. Eram mimosas, ficus, casuarinas, tecas, hibiscos, vacuás, palmeiras profundamente emaranhadas, e sob o abrigo de sua abóboda verdejante, ao pé de seus gigantescos caules, cresciam orquídeas, leguminosas e samambaias. Ignorando todos esses belos espécimes da flora papuziana, o canadense trocou o agradável pelo útil. Avistando um coqueiro, derrubou alguns cocos e quebrou-os. Bebemos sua água e comemos sua polpa com uma satisfação que protestava contra o cardápio do Nautilus. Excelente! Exclamava Ned Land. Delicioso! Acrescentava Conselho. E não creio, disse o canadense, que o Capitão Nemo se oponha se levarmos uma carga de cocos a bordo. Não creio também, opinei, mas ele não irá prová-los. Pior para ele, decretou Conselho. E melhor para nós, completou Ned Land. Sobrará mais. Apenas um detalhe, Mestre Land. Eu disse ao arpoador, que já se dispunha a devastar outro coqueiro. A ideia do coco é boa, mas antes de abarrotarmos o escaler, parece-me sensato verificar se a ilha não produz alguma substância não menos útil. Legumes frescos seriam bem recebidos na despensa do Nautilus. O patrão está certo, concordou Conselho. E proponho reservarmos 3 lugares em nossa embarcação. Um para frutas, um para os legumes e o terceiro para a caça, da qual, aliás, ainda não vislumbrei nenhum sinal. A esperança é a última que morre, Conselho, insistiu o canadense. Continuemos então nossa expedição, determinei, mas sempre de olhos abertos. Embora pareça desabitada, ainda assim a ilha pode abrigar indivíduos menos exigentes do que nós em relação à natureza da caça. Divertiu-se Ned Land com um movimento de maxilar bastante significativo. Ouviu bem, Ned? Alfinetou o Conselho. E como não? Rebateu o canadense. Aliás, começo a compreender os encantos da antropofagia. Ned,
Ned, o que você diz? Reagiu o Conselho. Você, antropófago? Não me sentirei mais seguro dormindo na mesma cabine. E se um dia eu acordar e me faltar um pedaço? Gosto de você, amigo Conselho, mas não o suficiente para usá-lo como alimento sem necessidade. Não acredito nisso. Encerrou o Conselho. Ao ataque! Ou abatemos alguma caça para saciar esse canibal, ou uma manhã dessas o patrão não encontra senão um esqueleto de criado para servi-lo. Assim, enquanto conversávamos, penetramos sob as escuras abóbadas da floresta, da qual, durante 2 horas, percorremos todas as direções. O acaso nos proporcionou uma bela coleta de vegetais comestíveis, e um dos produtos mais úteis das zonas tropicais, um alimento precioso e que faltava a bordo. Refiro-me à fruta-pão, muito abundante na ilha de Geboroar, onde observei principalmente a variedade desprovida de sementes, que os malaios chamam de rima. Essa árvore distinguia-se das demais pelo tronco reto e a altura de 12 metros. Sua copa, graciosamente abaulada e formada por grandes folhas multilobadas, era o suficiente para um naturalista reconhecer o artocarpo, aclimatado com sucesso nas Ilhas Mascarenhas. De sua massa de verdura destacavam-se grandes frutas globulosas, com 1 decímetro de largura, cobertas externamente por rugosidades dispostas em forma de hexágono. Um vegetal útil, com que a natureza presenteou as regiões carentes de trigo, e que, sem exigir cultivo, dá fruta durante 8 meses do ano. Ned Land conhecia bem aquelas frutas, tendo-as provado em suas numerosas viagens, e sabia preparar sua substância comestível. Assim que as viu, não se conteve mais. Professor! Implorou. Morro se não provar um pouco dessa massa de fruta-pão. Prove, amigo Ned. Prove à vontade. Estamos aqui para realizar experimentos. Vá em frente. É pra já! Respondeu o canadense. E fazendo uso de uma lente, acendeu um fogo de lenha seca que crepitou alegremente. Enquanto isso, Conselho e eu escolhíamos os melhores frutos do artocarpo. Alguns ainda não estavam suficientemente maduros e sua grossa casca envolvia uma polpa branca, mas um pouco fibrosa. Outros, em profusão, amarelados e gelatinosos, esperavam apenas a hora de ser colhidos. Eram frutas sem caroço. Conselho levou 1 dúzia para Ned Land, que após cortá-las em fatias grossas, assou-as sobre um fogo de carvão. Enquanto cozinhava, não se cansava de repetir: Verá, professor, que delícia de pão! Ainda mais que não comemos pão há uma eternidade, disse Conselho. Não é nem mais pão, acrescentou o canadense. É um manjar. Nunca provou, professor? Não, Ned. Pois bem, prepare-se para uma coisa suculenta. Se não gostar, não está mais aqui o rei dos arpoadores. Ao final de alguns minutos, o punhado de frutas expostas ao fogo carbonizou completamente. Em seu cerne apareceu uma massa branca, espécie de miolo macio, cujo sabor lembrava o da alcachofra. Tenho de admitir, era um pão excelente, e comi-o deliciado. Infelizmente, observei, não é possível conservar fresca essa massa, sendo inútil, portanto, levarmos uma provisão para bordo. Vamos com calma, professor, exclamou Ned Land. O senhor fala como naturalista. Eu penso como padeiro. Conselho,
Colha algumas frutas para pegarmos na volta. E como irá prepará-las? Perguntei ao canadense. Fabricando com sua polpa uma massa fermentada que se conservará indefinitivamente sem estragar. Quando quiser usá-la, asso-a na cozinha de bordo e, apesar de seu sabor um pouco ácido, vai achá-la excelente. Então, mestre Ned, vejo que não falta nada a essa mistura. Sim, professor, respondeu o canadense. Faltam algumas frutas, ou pelo menos alguns legumes. Procuremos as frutas e legumes. Terminada a colheita, pusemo-nos a caminho para preparar nosso jantar terrestre. Nossas buscas não tinham sido vãs, e por volta do meio-dia havíamos feito ampla provisão de bananas. Essas deliciosas frutas da zona tórrida amadurecem o ano inteiro, e os malaios, que lhes deram o nome de pisang, comem-nas cruas. Além das bananas, colhemos jacas enormes e de sabor intenso, mangas saborosas e abacaxis descomunais. E essa tarefa tomou grande parte de nosso tempo, mas, pensando bem, não tínhamos muito que reclamar. Conselho não parava de observar Ned. O arpoador encabeçava a caminhada e, deambulando pela floresta, colhia com a mão firme excelentes frutos para complementar sua provisão. E então, amigo Ned? Perguntou o Conselho. Ainda não terminou? Foi a resposta do canadense. Ora, do que se queixa? Juntando todos esses vegetais não dá uma refeição, declarou Ned. Isso é o final da refeição. É a sobremesa. Mas e a sopa e o assado? De fato, concordei. Ned prometeu costeletas que me parecem duvidosas. Professor, reagiu o canadense. Não apenas a caçada não terminou, como sequer começou. Um pouco de paciência. Acabaremos encontrando algum animal com penas ou com pelo. Se não aqui, em outro lugar. E se não for hoje, será amanhã, acrescentou o Conselho. Pois não é conveniente irmos muito longe. Sugiro inclusive que voltemos ao escaler. O quê? Já? Exclamou Ned. Prometemos voltar antes do anoitecer. Observei. Mas que horas são, por favor? Perguntou o canadense. 2 horas, pelo menos, respondeu o Conselho. Como o tempo passa rápido em terra firme, constatou o mestre Ned Land, com um suspiro nostálgico. Em frente, disse Conselho. Atravessamos então a floresta de volta e complementamos nossas provisões, atacando as nozes de areca, colhidas no topo das árvores, e um tipo de feijõezinhos, que conheci como os zabrudos malaios, e inhames de qualidade superior. Apesar de abarrotados na chegada ao escaler, Ned ainda considerava insuficiente nosso estoque, e para a sua felicidade, acabou descobrindo várias árvores, medindo entre 8 e 9 metros, pertencentes à família das palmeiras. Essas árvores, tão valiosas quanto o artocarpo, são merecidamente reconhecidas como um dos produtos mais úteis da Malásia. Eram salgueiros, vegetais que crescem espontaneamente, reproduzindo-se como as amoreiras pelos brotos e sementes. Ned Land sabia como tratar aquelas árvores, e manejando vigorosamente o machado, não demorou a deitar ao solo 2 ou 3, visivelmente maduras, a julgar pelo pó branco que revestia suas palmas. Observei-o mais com olhos de naturalista que de homem faminto. Ned começou por retirar de cada tronco uma faixa de casca, com cerca de 1 polegada de espessura,
que cobria uma rede de fibras alongadas, mas formando nós inextricáveis, espremidos numa espécie de farinha viscosa. Essa farinha é o sagu, substância comestível que constitui o principal alimento dos povos melanésios. Ned Land contentou-se naquele momento em cortar algumas lascas, como se fosse lenha para queimar, deixando para mais tarde o trabalho de extrair a farinha, coá-la num pano, a fim de separá-la de seus ligamentos fibrosos, evaporar sua umidade ao sol e deixá-las endurecer em formas. Finalmente, às 5 da tarde, carregando todas as nossas riquezas, deixávamos a praia da ilha, e meia hora depois, atracávamos no Nautilus. Ninguém nos esperava. O grande cilindro metálico parecia deserto. Embarcadas as provisões, desci ao meu quarto, encontrando lá uma ceia já posta. Comi e depois dormi. No dia seguinte, 6 de janeiro, nada de novo a bordo. Nenhum barulho no interior, nenhum sinal de vida. O Scaler permanecera atracado no mesmo lugar onde o havíamos deixado. Resolvemos voltar à ilha Gueboroar. Ned Land esperava ter mais sorte do que na véspera, do ponto de vista do caçador, e desejava visitar a outra parte da floresta. Partimos ao amanhecer. O Scaler, impelido pela maré, não demorou a tocar em terra. Ao embarcarmos, julgando preferível confiar em seu instinto, seguimos Ned Land, cujas pernas compridas ameaçavam distanciar-se de nós. Ned Land subiu o litoral na direção oeste, atravessou a val alguns leitos de riacho e alcançou o Planalto, que era cercado por admiráveis florestas. Alguns martins pescadores rondavam o curso d'água sem permitir aproximação. Tal recusa provou que aquelas aves sabiam o que esperar de bípedes de nossa espécie, levando-me a concluir que, se não era habitada, a ilha não deixava de ser frequentada por seres humanos. Após atravessar uma extensa pradaria, chegamos à orla de um pequeno bosque, animado pelo canto e o voo de grande número de aves. São apenas passarinhos, disse Conselho. Mas alguns são comestíveis, respondeu o arpoador. E está enganado, amigo Ned, replicou Conselho. Não vejo senão papagaios. Amigo Conselho, sentenciou gravemente Ned. O papagaio é o fazão de quem não tem outra coisa para comer. E acrescento, opinei, que essa ave, preparada dentro das regras, merece a honra de uma garfada. Com efeito, sob a densa folhagem da mata, uma miríade de papagaios voava de galho em galho, aguardando apenas uma educação mais esmerada para falar a língua humana. Enquanto isso, pairavam na companhia de periquitos de todas as cores e de graves cacatuas, que pareciam meditar algum problema filosófico, enquanto lores de um vermelho explosivo passavam como um pedaço de estame carregado pelo vento, em meio aos calaus de voo ruidoso, papuas pintados nos mais sutis matizes do anil, e uma variedade imensa de aves encantadoras, mas basicamente pouco comestíveis. Faltava na coleção, contudo, uma ave característica daquelas terras, que jamais ultrapassou o limite das ilhas de Aru e das Papuas. Mas a sorte me reservava a oportunidade de admirá-la muito em breve. Após atravessar uma mata rala, desembocamos numa planície tomada por arbustos. Vi então alçar em voos pássaros magníficos, obrigados a lutar contra o vento pela disposição de suas longas e compridas penas. Seu voo ondulante, a graça de suas curvas etéreas,
o furta-cor das penas atraíam e enfeitiçavam o olhar. Não foi difícil identificá-las. Aves do paraíso! Exclamei. Ordem dos passeriformes, seção dos clistómoros, acrescentou o Conselho. Família das perdizes? Indagou Ned Land. Não creio, mestre Land. Em todo caso, conto com sua destreza para capturar um desses encantadores espécimes da natureza tropical. Podemos tentar, professor, embora eu me saia melhor com um arpão do que com um fuzil. Para apanhá-las, os malaios, que vendem uma grande quantidade dessas aves para os chineses, dispõem de vários meios, todos impraticáveis naquele momento. Ora armam laços no cinto das árvores mais altas, local predileto dos paradiseídeos. Ora capturam-na com uma fortíssima cola paralisante, ou chegam até a envenenar as nascentes onde essas aves costumam beber água. Só nos restava caçá-las enquanto voavam, o que nos dava poucas probabilidades de sucesso. E, com efeito, desperdiçamos à toa parte de nossa munição. Às 11 horas da manhã, já havíamos transposto o primeiro plano das montanhas que formam o centro da ilha, e ainda não matáramos nenhuma ave. A fome era atroz. O excesso de confiança frustrara nossa caçada. Por sorte, Conselho, para sua própria surpresa, assegurou nosso almoço com um tiro duplo, abatendo um pombo branco e um torcaz, os quais, celeremente depenados e enfiados num espeto, crepitaram num fogo rutilante de lenha seca. Enquanto aqueles interessantes animais eram assados, Ned preparou as frutas do artocarpo. Devoramos o pombo e o torcaz até os ossos, achando-os excelentes. A noz moscada com que eles vivem a se fartar perfuma-lhes a carne, transformando-a num manjar delicioso. É como se capões fossem engordados com trufas, disse Conselho. E agora, Ned, o que lhe falta? Perguntei ao canadense. Uma caça de 4 patas, professor Aronnax, respondeu Ned Land. Todos esses pombos não passam de petiscos e tiragostos. Enquanto não matar um animal com costeletas, não sossego. Nem eu, Ned, se não capturar um paradisídeo. Continuemos então a caçada, sugeriu o Conselho. Mas, retornando na direção do mar, chegamos às primeiras escarpas. Melhor voltarmos para a mata. Era uma opinião sensata, e foi seguida. Após 1 hora de caminhada, havíamos alcançado uma verdadeira floresta de salgueiros. Algumas cobras inofensivas fugiam à medida que avançávamos. As aves do paraíso esquivavam-se à nossa aproximação, e eu já perdia a esperança de alcançá-las quando o Conselho, que encabeçava a marcha, abaixou-se subitamente, deu um grito de triunfo e veio na minha direção trazendo um magnífico paradisídeo. "Bravo, Conselho!" exclamei. "O patrão está exagerando", respondeu o Conselho. "Em absoluto, meu rapaz. Foi um tiro de mestre. Capturar vivo um desses pássaros e ainda por cima com a mão?" "Se o patrão se dispuser a examinar de perto, verá que não tive grande mérito." "E por que, Conselho?" "Porque essa ave está bêbada, feito um gambá." "Bêbada?" "Sim, patrão. Bêbada da noz moscada que ela estava devorando sob a moscadeira onde a peguei. Veja, amigo Ned. Veja os monstruosos efeitos da embriaguez." "Engraçadinho", disse o canadense. "Pelo que bebi de gin nos últimos 2 meses,
Não tenho por que ser recriminado. Enquanto isso, eu examinava a curiosa ave. Conselho não se equivocara. O paradisídeo, embriagado pelo sumo inebriante, vacilava e, incapaz de voar, mal caminhava. Mas isso pouco me preocupou, e deixei-o digerir sua noz moscada. Aquele espécime pertencia à mais bela das 8 variedades que encontramos na Papuásia e ilhas vizinhas. Era o paradisídeo conhecido como esmeraldino, um dos mais raros. Media 3 decímetros de comprimento. A cabeça era relativamente pequena, os olhos, igualmente pequenos, acomodavam-se perto da abertura do bico. Exibia uma maravilhosa combinação de tons, amarelo no bico, marrom nas patas e unhas, as asas cor de avelã e púrpura nas pontas, amarelo claro na cabeça e no dorso do pescoço, esmeralda no papo e castanho escuro na barriga e no peito. 2 hastes córneas e flexíveis erguiam-se acima de sua cauda, prolongando-se em longas plumas levíssimas, de uma delicadeza admirável, o que dava o toque final nessa maravilhosa ave que os nativos apelidaram poeticamente de Ave do Sol. Tudo o que eu queria era levar aquele soberbo espécime dos paradisídeos para Paris, a fim de doá-lo ao jardim zoológico, que não possui nenhum vivo. Quer dizer que é muito raro? Perguntou o canadense, no tom do caçador que estima bem pouco a caça do ponto de vista da arte. Raríssimo, caro colega, e, sobretudo, dificílimo de ser capturado vivo. A propósito, mesmo mortas, essas aves continuam objeto de um intenso comércio. Daí os nativos terem passado a fabricá-las como fabricamos pérolas ou diamantes. O quê? Admirou-se Conselho. Eles fabricam aves do paraíso falsas? Foi exatamente o que eu disse, Conselho. E o patrão conhece o procedimento dos indígenas? Perfeitamente. Na época das monções leste, os paradisídeos perdem as magníficas plumas que ornamentam sua cauda, chamadas pelos especialistas de subalares. São essas plumas que os falsificadores de aves recolhem e enxertam com habilidade em alguma pobre maritaca previamente mutilada. Em seguida, tingem a sutura, envernizam a ave e expedem os produtos dessa peculiar indústria para os museus e colecionadores da Europa. Genial! Vibrou Ned Land. Se não é a ave, não deixam de ser suas penas e, contanto que o espantalho não se destine à mesa, não vejo nada de mal nisso. Se eu satisfiz meu desejo com a posse daquele paradisídeo, o mesmo não aconteceu com o canadense. Por sorte, lá pelas 2 da tarde, Ned Land abateu um magnífico porco do mato, o bariutangue dos nativos, animal que veio muito bem a propósito. Enfim, tínhamos carne de quadrúpede. Ned Land não cabia em si depois de seu tiro de fuzil, e o porco, de fato atingido pela bala elétrica, caíra fulminado. O canadense destrinchou-o e limpou-o após ter retirado meia dúzia de costeletas para grelhar no jantar. Em seguida, prosseguimos com a caçada em que não faltaram proezas da parte de Ned e Conselho. Com efeito, ao procederem a uma batida nos arbustos, os 2 amigos desentocaram um bando de cangurus, que fugiram saltando sobre suas patas elásticas, mas não rápido o suficiente para escapar da cápsula elétrica. Ah, professor! Exclamou Ned Land, com toda a empolgação do caçador. Que peça maravilhosa! E imagine só ela assada no vapor! Que banquete para o Nautilus!
2, 3, 5 no chão. E quando penso que devoraremos toda essa carne, que aqueles imbecis a bordo não terão sequer uma migalha. Não duvido que, no excesso de sua alegria, se não falasse tanto, o canadense teria massacrado todo o bando. Mas ele contentou-se com uma dúzia desses interessantes marsupiais que formam a primeira ordem dos mamíferos aplacentários, como nos ensinou o conselho. Os animais eram de pequeno porte, de uma espécie conhecida como cangurus coelhos, que se entocam geralmente no oco das árvores e são extremamente velozes. Entretanto, se por um lado são de um tamanho desprezível, por outro, fornecem uma carne extraordinariamente boa. Ficamos bastante satisfeitos com o resultado da caçada, e o felizardo Ned já planejava voltar no dia seguinte à Ilha Encantada, da qual pretendia extinguir todos os quadrúpedes comestíveis. Mas não sabia o que o esperava. Às 6 horas da tarde, estávamos de volta à praia. O escaleiro continuava no lugar. O Nautilus, qual um comprido destroço, flutuava por entre os recifes a 2 milhas da praia. Ned Land, exímio cozinheiro, concentrou-se imediatamente na grande questão do jantar. As costeletas de Bariutang, grelhadas na brasa, logo espalharam um aroma delicioso, perfumando a atmosfera. Agora percebo que me deixei arrebatar como o canadense. Eis-me em êxtase diante de um porco grelhado. Que os leitores me perdoem, como perdoei a Mestre Land pelos mesmos motivos. Resumindo, o jantar foi excelente. 2 torcazes completaram um extravagante cardápio. A massa de sagu, a fruta-pão, mangas, meia dúzia de abacaxis e a água de coco fermentada fizeram a nossa alegria. Acho, inclusive, que as ideias de meus dignos companheiros já não apresentavam toda a clareza desejável. E se não retornássemos ao Nautilus essa noite? Sugeriu o conselho. E se não voltássemos nunca mais? Acrescentou Ned Land. Naquele momento, uma pedra caiu aos nossos pés, ceifando pela raiz a ousadia do arpoador. Você está escutando o livro 20.000 Léguas Submarinas, uma produção do canal Domínio Público Audiolivros. Se inscreva no canal, curta, compartilhe. Nos vemos no próximo vídeo.